Preciso te dar 2 recados antes de começar esse episódio. Eu sou o Igor Roque e eu queria te fazer um convite para participar daquele que eu considero o nosso maior ouro. A gente tem uma comunidade de profissionais que acompanham o nosso podcast aqui da Start Econ e você pode fazer parte disso. Aqui na descrição do episódio tem um link para você fazer a sua aplicação. Você vai preencher os dados e caso você seja aprovado, você vai poder participar da nossa comunidade que eu considero a nossa melhor entrega, que é justamente onde os profissionais conseguem trocar experiências entre si, se ajudar, resolver problemas uns dos outros, e eu acho que isso é a nossa melhor, de fato, a nossa melhor entrega. Então, se você quiser fazer parte disso, é só clicar aqui embaixo, nesse link da descrição, e fazer a sua aplicação. E o meu segundo recado é que a nossa casa de produção de conteúdo é aqui na Produtora 76. Então, se você quer ter seu próprio podcast, fazer seus eventos, gravar seus cursos, aqui é o lugar. É um ecossistema completo de soluções para que você só se preocupe com o seu conteúdo. Então, se você quiser fazer parte também desse ecossistema onde a Start Econ faz parte, é só clicar aqui embaixo e conhecer também a Produtora 76. Então, bora lá para mais um episódio. Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do podcast Líderes Digitais. Eu sou a Priscila Viana. E eu sou a Juliana Couto. E hoje a gente está com uma convidada aqui, com uma trajetória de varejo, de indústria, de alimentar. A gente vai bater um papo super legal aqui com a Clarissa Graziano. Muito prazer, que é Head hoje de Estratégia Digital na M. Dias Branco, né, Clarissa? Exatamente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, viu? Que bom que deu certo, né, o convite. Super certo. Nessa época do ano é um pouco mais complicado, mas né? uma honra estar aqui, então, esse espaço para a gente conversar e bater um pouco de papo sobre e-commerce. Vamos lá. Isso aí. Clarissa, você tem uma veia super comercial, assim, né? Tipo, você tá no e-commerce, mas você tem uma trajetória em empresas fortes no comercial também. E como que foi isso, assim, de você... Como que você começou no e-commerce, no digital? No digital. Bom, eu trabalhei bastante com indústria, né? Eu sempre aí tive a sorte de trabalhar com grandes empresas, líderes de mercado. Uhum. E depois de sair da indústria, eu acabei indo para o varejo. Uhum. Fui para o Pão de Açúcar e lá eu me apaixonei. E quando você acompanha toda a trajetória do canal digital do e-commerce, você sabe que o Pão de Açúcar é muito pioneiro, né? Muito. Então, você não fala de um delivery sem pensar no Pão de Açúcar. Eu acho que eles abriram todos os caminhos para todo mundo aí conseguir deixar esse legado, né? E eles são super importantes e relevantes. Eles romperam muitas barreiras, né? Porque sempre que a gente vê assim, o alimentar no digital é muito difícil. Né? O perecível e tal, é muito difícil. E eles romperam barreiras mesmo, o click collect que eles começaram, tiveram várias frentes aí que eles puxaram, né? Não, claramente. E toda a evolução do aplicativo, eu não sei se vocês... Super, animal. Programa de fidelidade. É verdade, eles são referência de programa de fidelidade. Não, de tudo isso. Quando você entrou, já tinha? Como que foi isso? Já estava lá. Eu entrei em 2013, né? E aí já estava, mas não era estruturado com o tamanho que tem hoje. Porque assim, quando você fala em romper barreiras, né? Como que você vai levar produto perecível? Como que você vai levar produto refrigerado? Como que você vai misturar o DPH com o alimentar? Então, assim, tem várias coisas que eles que ditaram como é que basicamente ia ser, né? E já estava lá, aconteceu bem antes da pandemia. Eu sei que muita gente brilhou durante a pandemia, mas eles estavam muito além. Então, quando aconteceu todo esse movimento... Mas você ficou dentro do e-commerce? Não, no início eu entrei na estrutura de global sourcing, porque você falou desse lance comercial. Eu sempre trabalhei em área comercial, né? E pela minha formação de comércio exterior e relações internacionais, eu trabalhava na estrutura comercial, mas muito mais com importação e exportação. Isso que eu imaginei. E aí, dentro das lojas do Pão de Açúcar, você vê que as gôndolas, elas te trazem uma variedade muito ampla. Também pioneiros nisso, né? Pioneiros, nossa, aquela gôndola maravilhosa. Quando você quer comprar um produto diferenciado, alguma coisa mais premium, você sempre pensava em Pão de Açúcar, né? Então, eu fui para trabalhar na área de global sourcing, que era basicamente explorar o que a gente tinha aí nos outros países e trazer aqui para as lojas. E teve um movimento no Pão de Açúcar, né? Porque ele é uma empresa
quem fazia a gestão é o Grupo Casino, e o que eu fiz foi alguns projetos de sinergia, onde a gente juntava todos os compradores no mundo e fazia essas compras conjuntas, para gerar mais sinergia e trazer mais valor para a companhia. Quando a gente traz esses produtos diferenciados, como que a gente vai projetar isso? Como que a gente vai levar isso para o consumidor? Então, o e-commerce, o delivery deles era uma excelente oportunidade de fazer isso, como o kiwi amarelo, por exemplo. Eu vou trazendo alguns exemplos para a gente conseguir aterrissar, né? Sim. Quando a gente trouxe da Nova Zelândia, vamos dar numa caixinha um kiwi amarelo para cada pessoa que pedir alguma coisa no delivery. Então, assim, não foi intencional. Foi uma coisa que aconteceu de maneira muito natural. E aí eu acabo me conectando com o e-commerce mesmo, né? Que legal. Mas dentro do Pão de Açúcar eu nunca fui dessa estrutura. Foi ali que o bichinho do e-commerce te picou de interesse, assim, olha, esse negócio O bichinho do e-commerce e o bichinho do varejo, porque eu era essa pessoa, assim, que respira varejo. Eu fiquei apaixonada. Que é muito legal, né? É muito incrível. dinâmico, você tem que se virar nos 30. Você imagina você ir para você escolher um produto, você desenvolver aquilo, você precificar, de repente você vê na gôndola aquele seu trabalho realizado. Ele é muito vivo, né? Muito, então, é algo que te traz muita satisfação. Muito, o varejo é muito sedutor. Você sente vivo, E é o isso, alimentar né? faz parte do dia a dia da pessoa, né? Não é um negócio pontual, né? O dia é todo dia ali, né? Você tá fazendo parte da vida da pessoa, né? Você entra na casa delas, né? É totalmente íntimo e maravilhoso. Você traz a satisfação deles também, a felicidade, o prazer. E aí, do GPA, você foi para uma indústria. E como que foi isso para você? Não queria. Vou confessar para você que eu não queria. Eu não queria, mas no meio da pandemia a gente estava mais quietinho dentro de casa. O varejo nessa época ele estava voando, porque eu até tenho um pouco de dificuldade de falar isso, porque acabou surfando uma onda de um período muito ruim. Exato. Mas o que as pessoas faziam? Eu trabalhei muito na pandemia. Trabalhou, né? Eu implantei um e-commerce do zero na pandemia, ia presencial. O alimentar, ele despontou, né? Porque as lojas não fecharam, porque era necessidade básica, né? E o online também despontou, né? No alimentar. E era o teu passeio, né? Você falava, não, preciso sair de casa, eu não posso enlouquecer. Então, para onde eu vou? Eu vou para uma loja, eu vou para um mercado, eu vou fazer isso. Eu não queria, mas teve 2 hunters, assim, que me ligaram. Falaram assim, olha, a gente tem uma proposta. É um desafio, na verdade. Foi o pessoal da Ambev, eles me ligaram, eles iam digitalizar toda a força de vendas deles. E a Ambev tem uma capilaridade absurda, né? É mais de 1,5 milhão de pontos de vendas espalhados pelo Brasil. Não tem um canto do Brasil que eles não estejam. E assim, já que a gente vai digitalizar e já que a gente chega em 1,5 milhão de pontos de vendas, por que não otimizar, já que a gente já tem um custo logístico aí diluído, e levar mais valor para o PDV, para o ponto de venda. Então, eu falei, Foi na época que a Ambev cria a forma assim, qualquer barzinho, qualquer padaria pequena poderia comprar online. Através do aplicativo. Não precisava de um vendedor te dar um pedido, porque às vezes não tem atendimento. Apesar de que a Ambev tem uma penetração muito grande de vendedores, né? Mas aí eles conseguem atender melhor, mais rápido, né? E mais gente ainda, né? Então, exatamente essa digitalização foi isso, né? Para atender o varejista ali pequeno, para ser mais ágil, né? Faz pedido pequeno, mas com recorrência e tal. Levar conveniência, né? Foi exatamente essa a ideia. Tinha até um frio na barriga. Poxa, se a gente der autonomia para o PDV para fazer essas compras sozinho, será que a gente vai perder venda? Será que vai aumentar? Qual que o meu time de vendas ele vai ficar aflito, achando que vai ser demitido? Teve tudo isso. Mas, assim, foi feito de uma forma muito bem estruturada. Eles foram construindo cases de sucesso. Testando, né? Aí falou, tá bom, o que o PDV quer além da minha cerveja, do meu refrigerante? Eu acho que faz sentido a gente trabalhar outras bebidas alcoólicas. Então tá bom, deixa eu puxar aqui as indústrias de destilados. E foi uma época muito complexa, porque assim, uma coisa é você ter as pesquisas aí que você paga, outra coisa é você entender a dor do PDV mesmo, o que ele quer. Então, eu, assim, no meio da pandemia, eu saía com a pesquisa da Nielsen, assim, na mão, e o meu perfil psicológico perguntando qual que é a tua dor, o que você precisa, junto com a minha cerveja, o que você quer que eu entregue. Então, a gente montou uma estratégia faseada
Então, vamos começar com os destilados, depois vamos para a mercearia básica, eventualmente vamos colocar alguns produtos mais comoditizados, depois vamos para a DPH. E foi fazendo, o processo de expansão foi acontecendo de uma maneira assim, foi rápido, mas muito consistente, sabe? Construindo os cases de sucesso e partindo para os próximos passos. Quando você foi ver, o Brasil inteiro estava digitalizado. Todos os PDV, a maior parte dos PDVs já com autonomia para comprar através da plataforma da Ambev. Que legal. Porque é uma questão, é uma mudança era um de app mindset. Sim, chama BIS, é um app. BIS, é verdade. Isso mesmo, aquele da abelhinha. Da abelhinha, isso. Isso. Porque a gente estava falando, é a mudança de mindset interna, né? De não ter essa resistência e ver que tem oportunidade, mas também dos próprios varejistas, né? Que os caras não sabiam fazer pedido online, né? Não sabia. E aí então, tinha que ensinar eles a fazer isso, né? Entra o papel do time de vendas, porque eles pensavam, o que vai acontecer comigo agora? Não, você deixa de ser um simples vendedor, não menosprezando, né? Nem diminuindo, mas você passa a ser, além de vendedor, um consultor do PDV. De ajudar o mix de produto. De apoiar totalmente, não só no mix, mas de ensinar, de digitalizar. Então, assim, treinar, né? O impacto positivo que você gera para toda a cadeia, ele é quase imensurável, né? Porque o cara passa a ser mais estratégico até, né? Totalmente. E aí você vai desenvolvendo várias assim, indicadores muito positivos, né? Porque você conhece melhor, porque você passa a ter dados na tua mão, você aumenta o teu SKU por PDV, a tua cesta, né? A recorrência. Isso gera mais rentabilidade, você melhora o teu PNL, porque você passa a ponderar lá as margens que você tem. Então, assim, é um processo, ele não é traumático. No início, ele pode ser um pouco aflitivo, mas quando você vê o resultado, e isso é muito rápido, né? Por conta dessa digitalização, não existe outro caminho, né? E assim, além do resultado da comodidade, que com certeza, né, melhorou ali a experiência da compra, os resultados, números também foram positivos? Totalmente. Muito positivos? Sim, porque... De economia, rentabilidade. Rentabilidade, economia, você leva a conveniência e você melhora o teu NPS também. Então, todos esses indicadores... Enxuga time também, né? Não precisou enxugar time, você otimiza as suas estruturas. Tanto que assim, essa força de vendas, ela não é reduzida. Ela é, inclusive, aumentada, porque o número de oportunidades que você consegue chegar aumenta. Total. Então, quando você fala, é complexo falar de redução de time, porque ela não existe. Ela é otimizada, mas porque você chega em mais lugares com maior rentabilidade. O vendedor, ele não consegue visitar todos os clientes dele, né? Mas imagina se ele digitaliza todos os clientes, e aí, às vezes, o cara fala assim, vou comprar menos hoje da Ambev, porque ele só vai passar daqui um mês para tirar o pedido, eu quero, sei lá, quero saber mais portfólio. Aí tem um outro que passa antes, ele vai comprar mais do outro. Mas se ele tem o app ali para ele fazer o pedido, é mais fácil. Ele mesmo vai fracionando e comprando conforme... Às vezes ele não tem espaço para estocar. Ele não tem espaço. Geralmente PDV trabalha com prateleira, né? Não tem estoque assim grande. Mas o aplicativo da BIS, hoje em dia, ele serve para outras coisas, não é? Eles acabaram desenvolvendo outros features, né? Que eles falam, virar um super app. Hoje tem o BizForce, que é como é direcionado o time de vendas, né? Então, eles têm todas as tarefas. Tem a parte de loyalty também, porque assim, você de fato digitalizou o teu PDV? Porque a gente começa a se questionar, né? Ele compra fora do horário comercial, ele tem, quem está fazendo é o login do vendedor, do RN, ou é de fato o dono, o tomador de decisão do PDV, né? Então, você começa a acompanhar outras coisas assim para saber se essa digitalização ela aconteceu realmente. Isso é maravilhoso. E esse foi os dados, né? Muito dado que quando a gente não tá digital, a gente perde isso tudo, né? E esse foi o teu aprendizado lá na Ambev? Ou teve mais coisas assim relacionadas à digitalização ou foi essa parte do app? Não, teve coisa assim pra caramba. Foi a parte sim do app, mas... A parte de trade já tinha lá com... Não, essas coisas todas elas foram acontecendo. Porque primeiro assim, vamos digitalizar a base. Ok, deu certo. Vamos colocar outras indústrias aqui pra gente chegar no PDV. Ok, deu certo. Vamos começar com o plano de
mídia e, assim, gerar essa visibilidade para essas indústrias, né? Esse alcance muito gigante e vamos rentabilizar mais o nosso negócio com isso também. Porque você lembra da época que os varejos, eles vinham oferecer muito cartão de crédito para a gente? Eles estavam muito nessa parte financeira. Então, além... Procurando outros produtos, né? Exatamente, para você conseguir trazer mais receita para o teu negócio. Private label, né? Eu acho que a gente passou desse momento e agora a grande receita para trazer mais rentabilidade são os planos de mídia também, que eles vendem para as indústrias, retail. E, então, sabe, a coisa foi bem faseada e consistente ao longo do período. E tudo isso foi um aprendizado enorme para mim. Porque eu estava lá naquela correria do varejo. Mesmo assim, quando a gente ia comprar para o nosso modelo 1P, o modelo 1P que tinha lá, vinha a área de procurement da Ambev, que é reconhecida como uma das mais eficientes, não só do Brasil como do mundo, e falou assim, você vai ter que negociar assim. Falei, não, assim, são duas coisas completamente diferentes. Compras do varejo e uma área de procurement dentro da indústria, que compra direto e indireto. Então, assim, não teve só um trabalho de eu aprender durante essa jornada, mas um trabalho de letramento, de convencimento, que foi muito gratificante no final. Então, foi assim, aculturamento. Aculturamento total, porque você, de um dia para o outro, você muda a dinâmica do lugar. Você concorda que esse é o principal desafio, né, da transformação digital? Demais. Aculturar as pessoas, o mindset, isso é o que a gente vê na prática. Mas é uma empresa que acolhe muito boas ideias, né? A Ambev, né? Ela é muito moderna, você tem né? um espaço para transitar e, assim, trazer esses desafios e fazer acontecer, que assim, é um movimento único, assim, dificilmente você vê isso no mercado. Então, te propicia tudo isso, né? E lá você sentou em cadeiras diferentes, né? Você deu uma transitada ali. Exatamente. Então, é outra particularidade da indústria, né? Depois de um ano, quando eu já tinha acomodado toda a estratégia, eu acabei fazendo tudo lá. Eu fui a funcionária número 1 do BIS, quando a gente fala do modelo 1P. Então, todas essas indústrias que estão lá, inclusive a M Dias, na qual eu estou trabalhando hoje, foi a indústria que eu levei lá, né? Desde o início, da negociação, da discussão sobre o portfólio, o sortimento ideal, sobre os planos também de mídia. Foi assim, eu participei de todo esse processo. Então, eu era M Dias do outro lado também. Mas depois de um ano, quando a estratégia já estava azeitada, vem a Ambev, né, e muda tudo. Eu acabei recebendo um convite para assumir uma cadeira de produto digital dentro da estrutura de procurement, mas mais focada em sustentabilidade. Então, nesse momento, um novo mundo se abriu. Eu estava muito na parte comercial, quando a gente fala do ambiente digital. Eu passo a fazer parte do que existe por trás daquilo. Sim. De onde que sai a ideia da gente construir um app, uma plataforma? Qual dor que eu quero solucionar? E eu estava com a parte de diversidade, inclusão e sustentabilidade dentro... A Ambev tem forte essa parte de SD, né? Muito forte. Eles realmente se importam, porque eles têm um impacto muito grande. Muito grande, né? Eles estão na casa de todo mundo. Na sociedade, no meio ambiente. Então, assim, não tem como não se preocupar. E é genuíno, é um movimento que acontece... E é legal isso, né? Demais. E a parte de diversidade e inclusão também. Porque quando eu entrei lá, eu falei assim... Essa empresa, ela é pouco diversa, né? Eu fiquei um pouco assustado. Sério? Eu vim do varejo. Tinha uma fama de ser muito machista lá antigamente. Sim, Ambev. demais, né? Não tinha quase mulher, muito mulher na liderança, não tinha nenhum tipo de diversidade de gênero, de nada. Eu fiquei um pouco assustada. Eu falei, nossa, eu vou ter bastante coisa para fazer aqui, né? Então, eu mergulhei, eu fui me aprofundar. Eu estudei tanto a parte de gerenciamento de produto digital quanto sustentabilidade e fiquei 2 anos aí nessa cadeira. Me apaixonei, aprendi demais e eu vi também, de novo, um processo de transformação assim. Hoje a Ambev é referência quando a gente fala diversidade e inclusão. E legal, tá na COP, tá em todo lugar. E aí você sentiu falta de voltar pro digital? A energia veia, né? comercial pulsante, ela começou a me cutucar. Falei, foi bem legal, mas eu tive um processo, na verdade, de negar muito esse perfil comercial que eu tenho ao longo da minha jornada. Eu fiz marketing, eu falei, poxa, eu preciso sentar em outras cadeiras para conhecer
assim, diferentes aspectos dentro do mundo corporativo, né? E eu sempre era, por mais que eu tentasse, eu sempre era puxada de volta por uma cadeira comercial, isso. Só que depois de estar 2 anos em outras áreas, eu comecei a sentir muita necessidade de voltar. Porque o comercial é aquilo, né? Quando você tá ali, você tá, né, enlouquecendo, aquela coisa, né, cobrança, é meta, é resultado. Mas quando você sai dessa cadeira, você sente muita falta. Falta demais. Mas eu falo assim, nenhuma empresa vive sem venda. Não. Todas as empresas é porque a gente vende alguma coisa, um serviço, um produto, pode ser uma alguma escola coisa. Que ensina, ela vende. É o core da empresa, ensino. é o coração, é o pulsante da empresa. É. E quem tem esse perfil fazedor, executor e que gosta das coisas evoluindo... Gosta de transformar, né? Não é aquele... Perfeito isso. Eu tinha um líder que falava, tem quem vende dentro do mundo corporativo e tem quem ajude a vender. Isso. Porque indiretamente todas as áreas elas estão interligadas com a estrutura comercial, né? E a outra coisa é o perfil. O perfil comercial você pode desenvolvê-lo, sim. Mas a maioria das pessoas já tem isso, já né? nasce com facilidade de se relacionar, de sentar numa mesa e conversar com pessoas estranhas, por exemplo. Né? Evitar aquelas situações constrangedoras, né? Porque tem muita gente que detesta aquela... O comercial tem que ser cara de pau, né, gente? Vamos entender um pouco. Mas isso tem muito a ver com autoconhecimento e direcionamento da nossa carreira com o nosso autoconhecimento, né? Porque, igual você falou, você negou muitas vezes isso. E quando a gente conhece e vê nossos perfis comportamentais, o que a gente tem mais facilidade, o que a gente tem mais dificuldade. Todo mundo tem. O lado que tem mais facilidade tem mais dificuldade. E, às vezes, a gente não potencializa o que a gente é melhor, né? Porque a gente fala assim, isso aqui eu já sou boa, deixa eu conhecer um pouco mais daquele outro, deixa eu melhorar aquilo que eu não sou tão boa. Mas, às vezes, o caminho melhor é você potencializar o que você tem de bom. Verdade. E você já tinha esse negócio do comercial forte, e por mais que você tinha essa curiosidade de outras cadeiras, de outras áreas, te complementou com certeza para sua carreira, mas o que você viu que você tinha um baita potencial é a veia comercial, né? Você resumiu anos de terapia, né? Porque para chegar nessa muito mas é isso, né? Porque a gente tem muito aquilo de enxergar mais, às vezes, até os nossos gaps, as nossas dificuldades, né? Eu preciso melhorar aquilo ali. E aí você fica querendo ser especialista numa coisa que você nem tem aptidão para aquilo. Quando, na verdade, você pode surfar a melhor onda que é aquilo que você nasceu para fazer, né? É isso. E você foi tendo esse entendimento? Será porque que isso é legal porque te falar disso de carreira, porque acho que muita gente passa isso, é porque somos mulheres? Sempre, né? Sempre, né? Todo. Provar em tudo. Eu queria ter trazido o nome desse livro, ou até ele aqui, porque ele foi um marco do antes e depois. Depois a gente pode, sei lá, colocar lá nos créditos. Mas, assim, do quanto a gente se sabota o tempo todo. O quanto você acredita que... Não, eu vou pegar, que agora, como eu tô com esse pensamento correndo, mas eu vou trazer aqui, porque ele é muito bom. Eu até distribuí lá dentro da companhia para as outras mulheres. Que legal. Né? Mas assim, aí eu me dei conta, mesmo com medo, vai. E essa é a frase que eu carrego comigo. Totalmente. Comigo, porque assim, o tempo todo a gente é exposta, a gente acha que não está preparada. Precisa se provar. Agora eu estou passando por um processo mesmo de reestruturação e muitas vezes eu me questiono, vai ficar grande? Vai ficar relevante? Eu vou dar conta de tudo isso? Claro. Eu vou. Com certeza. Mas, assim, é um processo. Isso não acontece. Eu vou com frio na barriga, eu engasgo, eu pego o microfone, eu tremo um pouquinho. Sua frio, E tudo bem. Tudo bem, vai dar certo. Você vai fazer um bom papel, você tem capacidade para isso. É uma diferença que nós, mulheres, temos em relação aos homens. Você tem uma vaga lá de liderança. Você pergunta, mulher, você está preparada para isso? Não sei, não tô. Olha, eu não sei nem se eu falo não tô. Mas, sabe, eu começo a ponderar tanta coisa. Um homem, assim, ele já pegou aquela vaga. Ele não entende nada daquilo, mas ele senta na cadeira. É exatamente isso. E eu acho que é legal, assim, porque às vezes a gente vê, igual a Clarissa, né? Uma líder executiva aí de grandes empresas e tal, segura, ela fala super bem e tal, né? Aí as mulheres olham e falam, acham que pra você foi fácil, né? Que você não passou tudo isso. Não, eu passo até hoje. Fiquei com friozinho na barriga de estar aqui também, né? Apesar de já ter feito e tudo na vida é treino. Você lembra nossos primeiros episódios? A gente ficava com frio na barriga. Eu suava frio aqui. Agora eu venho tranquila, uma conversa. Eu fico super tranquila. Mas eu sempre falo, e eu já estava até falando que
É bom ter frio na barriga, gente. É. Porque frio na barriga é o novo. A gente tá conquistando vivo. coisas novas, a gente tá Jovem. vivo. Tá jovem. Isso. Eu falei, se você acorda de manhã e não tem nada pra você ter frio na barriga, você não tem nada, né, de novo pra você conhecer, nada pra você construir, não tem sentido a vida, não. Não Então a gente busca isso, mas na hora que a gente tá ali, a gente tem um medinho, Medo, assim. lógico, Mas não sempre. pode isso parar. É. Né? Isso vai ser constante, mas a gente não pode parar. Né? De jeito nenhum. E outra coisa que me direciona muito para o que eu quero fazer é a síndrome do domingo. Eu não tenho. Ai, Eu não tenho eu a não gosto de síndrome do trabalhar em domingo. lugar que chega domingo eu fico com síndrome de domingo. Eu já quero demissão. Mas é exatamente sobre isso. Porque se eu não tô começo a me feliz, não faz questionar. sentido. Se o domingo tá me incomodando porque ele vai acabar, eu falei, tá errado. Tá errado. É. Perfeito. E não é perfeito. simples assim, tá, gente? Não tô falando, Não é que pede você acorda demissão. domingo. É. Não, e também não é que você acorda domingo e fala, uhul! Amanhã eu já tenho que acordar cedo pra Eu trabalhar. falo Não com o é meu isso. time, eu falo, gente, É. além do sextou, tem que ser o segundou. É. A gente tem que ter o segundou, a gente tá aqui junto, o que a gente vai fazer e tal. É Eu falo isso. muito E é isso. uma nova oportunidade de você construir coisas Corrigir o novas. que você fez na semana passada. É E tudo. fazer coisas novas, e, total. né? É Eu isso encaro, é mesmo. por isso que eu gosto do sol também. É um novo dia, Eu um também. novo presente, uma segunda-feira, sabe? Sempre como recomeço. E outra, já é tão difícil a segunda. Se você for com esse pensamento, aí a semana inteira vai se arrastar. Vai, né? vai determinar como vai ser. essa ser, semana, exatamente. Também inclusive. acredito nisso. Na energia que você põe ali. Assim, são coisas que eu vou trabalhando na minha cabeça, tá? Eu preciso estar bem, eu preciso produzir bem para gerar resultado. Não todo dia vai ser bom, mas a maioria deles tem que ser. Você vai dar o seu melhor. Exatamente. Que legal. Ô, Clarissa, e você sentou em várias cadeiras, né? Como que foi isso na sua cabeça também, assim? Porque eu acho que tem muita gente em carreira que fica em dúvida também. Eu tava batendo papo essa semana e o pessoal tava falando sobre isso. Será que sentar em cadeiras diferentes vai me agregar e eu ser mais generalista é interessante? Ou seria importante, não, tem que ficar numa área específica, ficar mais especialista naquilo? Você sentiu isso, assim? Você teve essa dúvida durante esses movimentos? É um assunto, assim, que a gente pode discorrer por uma semana seguida, né? Porque não tem certo e errado. Uhum. E durante muito tempo, eu acreditei que a fórmula do sucesso seria eu ser especialista em alguma coisa. Eu também achava Sim. isso. Isso também é uma coisa que você Tem muita gente que acredita nisso. Pode ser que para algumas pessoas. Para algumas isso faça funções, sentido. isso faça sentido. Uma E pessoa perfil. de tributário, uma pessoa perfil. do jurídico, você tem que ser extremamente especialista no que você faz. E o perfil dela já é aquele, ficar ali na mesa, analisando e tal. Exatamente. Mas aí, no seu contexto, você viu que era diferente. Então, quando eu fui para a Ambev, eu falei, peraí, como de repente eu vou trabalhar com sustentabilidade? Eu não fiz engenharia agrônoma, não fiz sustentabilidade, eu não fiz nada que tenha relacionado. Mas assim, você é engajada com a causa? Você gostaria de aprender? Você tem vontade? Você vai gerar valor para a empresa? É isso. Eu vou. Então, bora! E nesse momento, quando eu sentei nessa cadeira e desempenhei um papel minimamente, assim, que fazia sentido, que eu consegui... Satisfatório mesmo. Satisfatório, exatamente. Eu falei, pode, é isso mesmo. Eu não vou negar um perfil que eu tenho, mas eu também vou estar aberta à oportunidade, porque assim, senão vai ter coisa que vai passar na tua vida. Com certeza agregou pra caramba Pra pra caramba. você. E com certeza o líder que na ocasião, né, te selecionou porque sabia que você era capaz de aprender algo novo e se Você dedicar. tinha skills ali, né, pra É. agregar. Ninguém dá um fardo maior. Não, isso corrobora com muitas das decisões que eu Total. tenho hoje. A gente tem uma loja do B2B também, né? Que é nossa para o pequeno varejo. Do mesmo jeito que hoje na Dias tem alguns B2Bs parceiros, né? Os atacados parceiros no e-commerce, a gente tem a nossa própria loja também. Então, assim, quando eu falo de alguns desenvolvimentos específicos que a gente precisa fazer, vou fazer um teste AB. Antes eu não sabia o que era um teste AB. Então, sendo uma gerente de produto digital, eu fui absorvendo vários Muito conhecimentos que hoje, eles, assim, eu consigo ter uma tomada de decisão que me guia para com muito mais precisão. Legal. Eu não fico mais insegura. Puta, eu não sei o que é isso. Deixa eu aprender primeiro para depois resolver. O que também seria ok, mas me trouxe um conteúdo necessário para minha tomada de decisão hoje. E Eu aí, acho que falando... isso é fundamental, essa muito. segurança para tomada de decisão. Porque Então. quando mais a gente sobe na carreira, você tem que ter tomada de decisão e de forma rápida. Às vezes você não pode ponderar muita coisa e você não tem com quem... Você não tem um líder, às vezes, que conhece o seu negócio. Você é quem mais conhece do negócio Você que tem que tomar e a decisão. sua palavra vai ser a
a que vai seguir. Nem sempre a gente vai estar certo, às vezes a gente tem que fazer apostas, e a gente tem que estar tranquilo com relação a isso, né? E humildade. Ter humildade de falar, beleza, não deu certo, vamos fazer de outro jeito. Mas você tem que tomar decisão. Sim. E quando você tem segurança daquilo, você conhece aquele negócio, ajuda muito. Mas eu vejo que a visão 360 ajuda muito demais, também. Demais. E aí, te picou essa necessidade de voltar pro comercial e teve uma oportunidade de M. Dias Branco. Exatamente. Quando você foi pra lá, já foi pro digital? Eu acho legal. Sabe o que eu acho legal de falar também? M. Dias Branco, a gente conhece porque a gente veio de supermercado, né? Mas pra quem não conhece... Quais são as marcas? A boa e velha. Não, é um gigante. Exatamente. Goiabinha da Piraquê. Gigante. E quando a gente fala das marcas assim, é muito legal. Porque quando eu chego nos lugares, aí eu conto, onde você tá? Eu tô no M. Dias Branco. As pessoas... assim, sabem já ouviram falar, mas fala, deixa eu me conectar. Aí, quando eu começo a falar as marcas, as pessoas vão fazendo assim, olha, com o rosto. Eu amo. Sabia? Amo. Todo mundo tem alguma história, algum valor afetivo com alguma das marcas da M. Dias. Na minha casa da minha mãe, Piraquê, amo. Na minha casa, eu acabo não comprando por causa de dieta e tal. Eu chego na casa da minha mãe já louca nos potinhos da Piraquê. Eu amo. Não, é incrível. E tudo. Eu sou fã, assim, eu tenho até que me controlar, porque de A a Z, os produtos, eles são incríveis. Quais são as marcas? Assim, a gente trabalha, tem a Piraquê, tem a Adria, né, de massas. Tem a Vitarella, que é a maior marca da M. Dias Branco. Algumas pessoas, porque ela é de Pernambuco, né? Então, é uma marca bem... Mas, assim, quando a gente fala em cracker, uma marca gigante, muito volumétrica, tudo. Tem a marca Fortaleza, que foi onde tudo iniciou, né? Que é uma indústria cearense. Tem a Isabela, no Sul. Então, a M. Dias, a M. Dias Branco, ela é uma empresa que ela foi crescendo através de fusões e aquisições também. E ela manteve... Por que a gente tem tanta marca? Porque a gente mantém a regionalidade. Sim, esses aspectos regionais. Respeitou a região. Entendeu? Legal. Exatamente. Então, é um gigante, já está em mais de 40 países. Mas também. Hoje, por exemplo, eu consigo comprar aqui em São Paulo as bolachas do Sul? Tem uma estratégia de região. Então, tem algumas marcas que elas são matriciais. Piraquê, ela tá em qualquer canto que você passar. As marcas, aí você falou, eu tô segurando aqui para não comer muito piraquê. Entendendo esse movimento de mercado, a M. Dias Branco, ela fez a aquisição da Jasmine Fit Food. Então, assim, eu adoro aqueles biscoitinhos. Eu amo Jasmine. Eu amo aquela bolachinha que vem com 3. E a pasta de amendoim da Fit Food, gente, aquilo... A Fit Food também. Eu não conheço. A Fit Food, eu gosto daquela bolacha de arroz, não é? Não é essa? Exatamente, com chocolate, eu amo. Sem açúcar. Eu não sabia que era de vocês. Tem novidades vindo, vocês vão se apaixonar também. Que legal. Então, mas é muito pensando nisso, né? Nesses movimentos que vem acontecendo, a gente migrando um pouco. Ok, vamos ponderar a nossa alimentação, como a gente pode equilibrar tudo, né? Porque no final tudo é equilíbrio. E é só comida mesmo, né? Não tem nada de bebida. Não, só alimentar. E massa só. Não, só alimentar. Massa sim, né? E você tá nesse momento agora da indústria de... Assim, acho que o primeiro passo da indústria para a questão do digital, para a venda, foi fortalecendo o varejo físico, né? Os parceiros deles, né? Que o varejo que era só físico virou online também, né? Que a gente chama de brick and clicks e tal. E aí a indústria veio ajudando, mas a indústria também não sabia, né? Porque a indústria não tinha know-how nisso, chegar, né? E é por isso que acho que te levaram, então. Exatamente. Desde 2018, assim, a M. Dias Branco, ela vem tendo algumas iniciativas digitais, assim, né? Para conseguir fomentar o canal. Sim. Mas como é uma empresa muito volumétrica, sempre muito pautada no cash, no atacado, teve um processo de aculturamento de novo. Agora a gente volta para isso, para falar, não, agora a gente vai tratar o canal digital como algo estratégico. A gente quer fazer isso. Então, quando a companhia se deu conta nisso, falou assim, tá bom, então vamos trazer uma estrutura, vamos pegar alguém de mercado que já tenha passado por esse processo, né, de letramento e de como fazer crescer um canal que é estratégico, porque assim, de repente você fala, não, esses milhões de pedidos que você vai mandar para o atacado, você também pode abrir um espacinho aqui pro canal digital, para a gente mandar aí para um aplicativo, para algum outro parceiro. Então, você tem que saber transitar muito bem. Você tem que ter uma habilidade de convencimento, assim, e não pela dor,
pelo amor, para você mostrar realmente que faz sentido, que a gente quer mudar, que a gente quer acompanhar essas tendências e que para a gente vai ser importante. E você trouxe um negócio assim super importante que eu gosto de ter o meu sonho grande. Então, o que eu vou fazer esse ano? Então, eu projeto o meu sonho grande e eu monto a minha estratégia de trás para frente. Qual que é o meu sonho grande, Neme Dias? É que eu projete essa liderança, o protagonismo que a Neme Dias Branco tem no universo físico para o digital. Então, eu comecei com isso. Como que eu vou fazer isso? Aí, ó. Ao longo dos trimestres, eu fui desenhando a minha estratégia. Larissa, não estava muito claro para eles. Isso, quando você entra, eles já tinham uma... Estava claro ou não? Tipo, eles falaram assim, olha, a gente acha que é por esse lado, mas faz um diagnóstico e faz esse plano. Eles te deram Não, já existia um desenho, mas um dos pontos, uma das frases muito marcantes que o meu líder na ocasião me trouxe, ele falou assim, pensa que tem muito mato oportunidade, tá? Não é problema. E que você tem um caderno. É uma folha em branco. Isso é muito legal, eu adoro. E você vai ter a autonomia para desenhar isso. Cara, aquilo me encheu os olhos, brilhou demais. Quem não quer construir história? Falei, puxa, eu deixei um legado. É sobre deixar legados na Ambev. E assim, eu já fiz essa construção do zero em algumas operações. E tem esse lado bom, né, eu vou construir em branco, vou criar o meu time, vou criar a estratégia, vou ser a head da tal, mas tem aquele, um pouco do ônus, que é o aculturamento, né, de mudar a cabeça das pessoas, fazer as áreas olharem para você muito pequeno ainda como um potencial. Isso é muito... São muitas mudanças. São né? muitas você mudanças. Precisa de muitas áreas Isso parceiras. é um pouco duro, assim. Você tem que ter muita resiliência, muita persistência, acreditar muito, motivar. É porque você imagina dentro da sua rotina super agitada. Vamos falar do e-commerce agora? Vamos. E você é pequeno ainda, né? É pequeno, tem uma Dentro representatividade. do varejo é a mesma coisa. Mas sei lá, vende vende 10 milhões. Tá, mas vende 300, né? 10 milhões é pouco ainda, então é difícil. Quando você fala com as grandes contas, quando eles performam bem, o canal digital, ele tem aí uma representatividade de 10, 12%. Isso. Quando eles performam super bem, 18%. Então, assim, quanta coisa que você pode fazer. Muita coisa. Então, essa é a estratégia. Espelhar a liderança e o protagonismo no canal digital também. E quando espelha, tem que espelhar tudo, né? A experiência da marca, o tom de voz, tudo, né? E você leva outras coisas, inclusive, né? Porque a tua conveniência... O que eu andei pesquisando e você... Até como consumidor eu percebo isso. Você não faz uma escolha por canal. Eu não vejo as pessoas fazendo... Você não pensa. É por conveniência. É conveniência. Eu, atualmente, só compro... Minhas compras do mês, já faz uns 5 meses seguidos, no açaí pelo iFood. Maravilhoso. Parei de ir no mercado. Mas é por isso o preço que, é bom, assim, entrega na porta da minha casa, eu não carrego. Como comercial, a gente tem que pensar no cliente. O que o cliente quer? Outro dia eu estava vendo também, a gente estava falando sobre farmácia. Como que você escolhe a farmácia que você vai comprar o remédio? Eu escolho sempre a que tem vaga para estacionar. Então, tipo assim... Ou tem que ter, sei lá, um clube de pontos, uma fidelidade, um cashback, alguma coisa que te dá algum benefício. Difícil, gente. Porque senão é a que tá no caminho da sua casa. É o caminho da minha casa. Eu sempre vou no caminho da minha casa. E assim, tem uma numa esquina, aí tem um pão de açúcar e tem outra. Não deu pra parar na primeira, você vai parar na segunda. Eu vi, tá cheia na primeira, eu paro na segunda. Então, assim, olha pra você ver, tipo, o que é importante pra mim. E a gente entender o que é importante pro nosso cliente. Porque antes tinha essa visão também, que o cliente digital era um, o cliente do físico era outro. E hoje não, gente, é o mesmo, só que depende do momento de compra dele. E até fazendo um paralelo, né, com o assunto farmácia, porque às vezes a gente tenta levar remédios, é uma metáfora, para dores que não existem. Não existem. Então, assim, qual que é a dor do inventando coisas, Fica gastando energia em coisa que não gera valor. E de repente era só olhar pro básico, fazer ele bem feito, melhorar ali, né? É incrível, tem muita oportunidade. Quanto tempo você tá lá? Eu entrei em março. Ah, você tá recente. Mas sabe quando você senta numa cadeira, você faz a tua primeira reunião? Sente em casa? Eu falei, eu sempre estive aqui. Ah, que legal. Eu nunca estive em outro lugar. Que legal, é muito bom isso. Demais, tanto com a cultura, propósito. com propósito, com a proposta
e com um desafio, porque legal. tem bastante coisa para fazer. E aí, esse ano, o que você olhou, assim? Vocês estão construindo e-commerce? Não sei se você pode falar, contar meio que pra gente Não, assim, um com pouco. certeza, posso Quais são sim. as frentes do digital? Porque quando a gente fala de indústria é diferente, de falar de varejo, né? Que aí já é vender direto pro consumidor final. Agora, a indústria tem um lequezinho aí de oportunidade no digital. Tem mais caminhos, mais avenidas pra gente percorrer. Então, quando a gente, assim, tem estruturas comerciais, né, que são bem grandes também, parrudas, e elas saem em rota, elas operam naquele movimento colmeia mesmo, né, então os times comerciais, eles saem na rua e aí depois as estruturas logísticas, eles vão passando, entregando esses pedidos e permeando toda essa roteirização, né. Então, esses times comerciais, eles continuam aí existindo e apoiando. Existe a nossa estrutura de trade, marketing, e dentro dessa estrutura de marketing tem um time dedicado ao e-commerce também, que toca toda a parte de mídia digital. E esse time de mídia digital também é separado em B2B e B2C. Onde eu entro? Com a estratégia do e-commerce e empurrando, também no bom sentido, essas frentes comerciais. Tá. Então, eu trago um contexto muito mais comercial para poder trazer esse movimento e ser apoiada e suportada por essa estrutura de mídia digital. Porque quando a gente fala de e-commerce, poxa, eu não tenho uma gôndola. O nosso consumidor, ele não vai chegar lá, pegar um produto e levar para casa. Então, como que eu chego até esse consumidor? Então, a gente trabalha assim o tempo todo, muito próximo para fazer essas coisas acontecerem. Essa estrutura já existia. Tá bom, como que eu conecto isso com uma estratégia comercial? Então, o meu primeiro momento foi aquele lá. Qual que é o meu sonho grande? Como que eu já cheguei lá com uma meta? Como que eu vou endereçar essa meta? Porque no final, o comercial é sobre bater metas. Total. Né? Então, dentro daquela lista de prioridades, eu falo, eu acho que eu vou conseguir mais engajamento da companhia, trazer mais valor, gerar mais resultado e ter um P&L saudável por essas frentes. Então, a gente teve um foco muito específico nos B2Bs esse ano, né? Tem os grandes parceiros aí que chegam nos mini mercados, a gente não trabalha as grandes contas nesse modelo, nesse subcanal, né, dentro do e-commerce, mas a gente chega nos PDVs, assim, de uma maneira otimizada também, né? Porque a gente tem esse parceiro aí atacado, e aí aquela história da gente levar a conveniência, ao invés do PDV, ele ir para um atacado, se deslocar no momento que o bar dele aí está no maior momento de movimento, a gente, através da nossa plataforma ou desse parceiro, consegue levar, ele tem sempre o estoque dele abastecido com os nossos produtos. Então, é onde mais gira, é onde a gente consegue, de fato, mexer o ponteiro e é onde, como estratégia digital, a gente focou esse ano. Mas e quais são esses caminhos? É e-commerce, é app, é iFood? O que você faz? Quais são? Lá a gente tem essa estrutura de e-commerce e ela é dividida em 3 grandes frentes, 3 grandes pilares, que são esses B2Bs, que eu te contei agora, que a gente tem a nossa própria plataforma e trabalha com esses parceiros. A gente tem o B2C, onde a gente tem toda a parte de aplicativos, e aí a gente fala de um iFood, Rappi, e também de Amazon, Magalu. Legal. Mercado Livre. Tá. Dentro do B2C também a gente acomoda as grandes redes, né? O que a gente chama de varejistas. Então, tudo que eles vendem através do canal digital, de alguma maneira a gente fomenta, né? A gente quer que isso cresça. Isso. Um pouquinho de trade, né? Total. É por essa frente mesmo. E aí a gente traz aí o resultado para o nosso canal. E tem um outro que vai ser... que tem muita oportunidade, que provavelmente a gente vai falar mais dele agora, que é o D2C. Quando a gente pensa em marcas como Jasmine, Fit Food, todos esses produtos que trazem esse contexto de saudabilidade, mas saudabilidade com... Sabe aquela vontade de comer? Tô com vontade de comer um docinho, indulgência, né? Que a gente chama. Porque é a cara das marcas de vocês, né? Porque você não tá sofrendo por comer não algo dá pra saudável. ser fit, mas não ser gostoso, né? E aí a gente entendeu que são as marcas perfeitas para a gente trabalhar o D2C. Então, esse ano, o modelo ele já foi desenhado, a gente começou a fazer alguns pilotos e o ano que vem aí
vamos brilhar com isso, né? Que legal. E assim, aí você vai poder entrar no site e comprar. Eu acho que faz muito sentido. Direto Legal. para o consumidor. Inclusive, Inclusive, até as próprias mães compram muito pra criança levar pra escola e tal. Às vezes não quer ir no atacado, quer volume. Eu acho que vai ter muita coisa. Nossa, os filhos, eu tenho 2 filhos, Vai né? ter muito. Foi o lugar perfeito para eu trabalhar. Porque Eu imagino. o sortimento completo, eles são muito fãs. E aí traz o lanchinho, aquele momento de lazer, aí eu vou ver um filme, eu vou pegar O doce um do final de biscoitinho, semana. O doce do final de semana. Agora teve um lançamento esse ano do macarrão instantâneo não frito. Porque muitas mais das saudável. pessoas não sabem que o macarrão instantâneo ele é Eu frito. sei. Então, a M. Dias trouxe isso como uma inovação. Ele é frito e é bem frito, Algo gente. Eu já fui numa fábrica. Totalmente disruptivo. Assim, que você pode ir para um nicho que antes não existia, porque muita gente fala, eu já ouvi até falar, não, eu não como isso porque é radioativo, mas vão até por um extremo. Só que você traz um sabor com menos sódio e a proposta de ser não frito. Qual marca que faz isso? Eu nunca vi. Aqui é a Adria. Ai, que Aqui legal. na nossa região, a Adria. Tá maravilhoso. Ele vem com uma proposta de valor incrível. Olha, já quero comprar. Já achei legal. Só que qual é o melhor canal para macarrões instantâneos, mas já fiquei curiosa. Mas então, todo mundo mudou o padrão por isso. Eu não tinha na minha casa. E assim, eu tenho um adolescente em casa. Eu acho que são os Prático, que mais 3 consomem. minutos. Ele mesmo faz. Ele quebra lá um ovão, ele tem uma refeição que ele considera deliciosa e tá dentro de um contexto que eu considero um dos como produtos adequado. mais vendidos no turbo da Rappi. Porque Macarrão. o pessoal come, às vezes, assim, pede muita bebida e tal, e no final de semana pede muito macarrão instantâneo. Pede. Então é E isso, qual é o adolescente melhor lugar viciada para nisso. você levar? Ó, agora a M. Dias Branco tem um macarrão que é não frito e com menos sódio. Olha que legal. O e-commerce. E-commerce total. O e-commerce Coisas é o melhor novas, lugar. exclusivas, testar pilotos. Fizemos sampling também, porque eu não conheço. Eu Isso vou é no que legal. eu sempre compro, porque a A gente Rappi tem esse faz padrão, muito. né? E eu já recebi. O piraquê, aquele que era de Oreo, eu recebi pela Rappi. Nossa, aquele é muito Maravilhoso. bom, Muito legal. É muito Clarissa, e você tem uma interação forte com o marketing? Hum. Porque o digital, ele tá muito nessa questão de fortalecimento de marca, de aumento de market share. Então, tem que estar muito casado com a estratégia de marketing da empresa, né? E você falou, fazer sampling para conhecimento de um produto novo. E aí você a é uma gente já ferramenta direcionar um interessante. pedido, né? Porque tá totalmente amarrado. É uma Eu não outra área. sobrevivo sem marketing, é uma outra área. Ele é dentro da mesma vice-presidência com diretorias executivas separadas. Legal. Mas é como se fosse uma coisa intrínseca, assim. Eu não faço absolutamente nada. A gente divide até o mesmo ambiente físico. Apesar de eu ter uma estrutura matricial e eu viajo bastante para estar muito próxima dos meus times comerciais, inclusive Como eu fui de varejo, se eu não estiver perto do consumidor, do cliente A gente final, adora visitar uma loja, eu não né? sei tomar decisão. Eu sou Olha só. gondoleira e sou próxima do Adoro ir lá, consumidor. falar com o gerente da loja, entender o que tá Você vê, acontecendo. né? Uma Ah, rede adoro essas digital, pesquisas, estratégia vou ler. digital tá lá no ponto de venda. Mas você precisa estar próxima. Total. Não é pode até ser que um robô faça o pedido, mas quem vai comprar não é robô. E o não é mundo robô. é o mundo físico, né, gente? As coisas acontecem aqui, ué. isso. Então é isso que Uma você falou, coisa isso nunca não é vai ser em robô. detrimento da outra. Então, Vocês estão presencial, aliás? Sim. Não, mas é a opção. Híbrido, é muito flexível. Onde que fica? Aqui em São Paulo mesmo? Tem em todo lugar. Ah. Então, tem escritórios onde tem as fábricas, e aí a gente tem pelo Brasil inteiro. A matriz é no Ceará, em Fortaleza. Ai, que delicioso. Tem a nossa parte de moinhos também, É. né? Que a gente é grande produtor de farinha, inclusive industrial. E tem o escritório corporativo, que aí é onde fica a estrutura de marketing, ele fica aqui na Berrini. Ah, legal. Então, eu fico transitando, tem parte do meu time comercial em São Caetano, que é na fábrica da Adria, da M. Dias Branco. Então, sei lá, segunda-feira, se eu quero encontrar com o meu time comercial, eu vou lá. Mas a maior parte dos dias eu fico na Berrini. Cada um funciona no modelo que quer. Eu gosto de estar presencial. Legal. Eu sou uma pessoa de conexões, então... Eu acho que geralmente quem tem essa veia comercial. Quem veio do gosta varejo de não se presencial. acostuma com... Gosta. No mínimo híbrido. Agora, o 100% remoto é muito difícil, né? Porque a gente é de gente. De gente, total. Eu Então, senti muita... Não, essa necessidade. Mas cada um faz o que quer, né? Tem gente do meu time que quer Foco no ficar resultado, híbrido. Eu sou gestante. Muito melhor você ficar dentro da tua casa do que nesse momento pegar um Ou metrô, mora muito 2 horas. longe. Ou mora muito longe e fala assim, nossa, eu vou produzir mais se eu ficar na minha casa. Eu funciono bem no presencial. E aí,
todo mundo faz o que melhor se adapta à tua rotina. Né? Totalmente. E quais os desafios de liderança aí? Falando um pouco disso, que isso é um desafio do líder, né? Identificar ali as necessidades de cada um. Você acha que... E até quando você entrou agora, né? Já devia ter uma parte de time, não sei se você montou uma outra parte. Como que foi esse desafio aí de liderança? A gente, quando... não sei, lê um livro, pega algum contexto técnico, tem conceitos muito macros sobre liderança, né? E aí, na prática, tá ok, eu sou bem intelectualizada, eu gosto muito de ler assim nessa parte, mas ok, como eu vou acomodar agora tudo que eu aprendi, que eu desenvolvi dentro do meu universo aqui, do meu mundo real. E aí foi uma coisa que eu aprendi, que você não é uma líder para todo mundo. Você é uma líder para cada liderado seu. Ah, é muito legal isso. Essa visão. Mas, de novo, até você chegar nesse... E você não vai ser bem longe de ser perfeita. Que bom, senão sai o CEO da companhia, entra a Clarissa. Eu ainda estou em processo de desenvolvimento, né? Porque tem muita gente que fala assim, é porque você tem que ver o liderado, cada um de forma individual. Individualidade. Já é um passo legal. Mas esse passo de eu sou uma líder diferente para cada liderado... É legal. Uma outra visão mais evoluída. Como eu gosto de ser? Eu gosto de dar autonomia. Se você fez sentada na tua casa, se você fez no PowerPoint, se você fez no Word, se você usou o Copilot, tanto faz. Você entrega isso. Só que tem gente que não funciona bem assim. Não funciona. Se você não dizer exatamente o que tem que fazer, a hora... Tem gente que precisa do microgerenciador. É até ruim falar isso. Mas você precisa, às vezes eu ponho lá em bullet points, assim, tudo que a pessoa tem que fazer no dia, e todo dia eu converso com ela. Tudo bem. E qual é o ponto de equilíbrio aí? Não te onerar. Você não pode o dia inteiro ser psicóloga. Vai ter um momento que você vai precisar ser, e mas você não pode voltar a tua liderança só para isso. Então, assim, como porque você tem a estratégia, né, para olhar. Não, você tem a tua vida para tocar, né? Então, dentro das tuas possibilidades, dos teus momentos com cada liderado, eu procuro... Tem gente que precisa que você seja um pouco mais duro, tem gente que gosta de pressão, tem gente que precisa de autonomia. Então, eu tento ajustar um pouco isso. Aí, numa reunião com todo o time, você adota o teu padrão normal, né? Mas nos momentos mais assim... São quantas pessoas hoje no seu time? Então, eu tenho muito dotted line, né? Porque eu me aproprio das estruturas comerciais para a gente chegar aí nos clientes. Mas, assim, diretamente ligado, a gente tem previsão de ter uma estrutura de 5 mais seniorizados, além de todo o time comercial que está totalmente espalhado pelo Brasil. E aí a gente tem gerentes comerciais, gerentes de vendas, supervisores de vendas, vendedores. Tudo. Eles acabam... respondendo indiretamente, né? O resultado compõe o resultado da regional também, mas ele faz parte do canal digital. Total. E essa parte de liderança, quando foi a sua primeira experiência? Como que foi isso? Foi no Pão de Açúcar. Foi no Pão de Açúcar. Quando eu naquele processo que eu reunia todo mundo, todos os compradores do mundo, para a gente fazer aquelas compras conjuntas, eu acabei tendo uma exposição lá interna no varejo, dentro do pão, e eles me chamaram para subir uma cadeira, ir para uma cadeira que tinha já um time comercial atuando, né? Então, foram minhas primeiras experiências. Eu sempre tive times muito enxutos, muito pequenos. E isso me incomoda zero, porque eu acho que a gente acaba priorizando o que é realmente necessário quando a gente tem essas estruturas. E tem gente que conecta grandes estruturas com sinal de status. Para mim é resultado. É isso. Eu sou mais focada em dados e em resultado. Então, se uma estrutura enxuta funciona, foco nisso. Porque daí até te onera a tua rotina. Exatamente. Gente demais. Então, vamos acomodar conforme a necessidade. Você teve líderes inspiradores? Sempre. Que legal. Sempre. Isso é outra... Além da síndrome do domingo, que ela não pode existir na minha vida, eu também acho. Essa cenourinha, ela precisa Eu também existir. acho.
Nem sempre ela é fácil, inspiração às vezes não está atrelada a líderes fáceis. Não. Mas às vezes é pelo contrário, né? E pra mim, eu não sei, mas pra mim é muito um conjunto, né? Não basta a Clarissa ser uma excelente profissional e eu saber que da porta pra fora, sei lá, ela não é um ser humano legal. Legal. Ela tem um caráter legal, entendeu? Principalmente. Então, pra mim, é um que ótimo conjunto. profissional, Mas não tem um caráter né? legal. Exato. É um conjunto. É sobre isso. E isso é cenourinha, Admirar a totalmente. pessoa, Não, né? total. E assim, você precisa estar lá. Fala, gente, não dá, não tem nada que eu admire. Pode ser que seja a formação da pessoa, ou como ele lidera outras pessoas, o conhecimento técnico, mas alguma coisa tem que te instigar a querer ser como esse ou essa líder. Então, precisa estar isso. Eu sempre me apego a alguma coisa que vai me desenvolver. Todo mundo tem algo de bom a oferecer. Todo mundo. Sempre. E eu acho que isso não só você enxergar isso no teu líder, mas você enxergar isso nos teus liderados. Muito difícil desistir de alguém. Óbvio que você não pode ficar insistindo. Tem gente que não quer. Mas assim, quando a pessoa demonstra boa vontade, vamos trabalhar. Sempre tem alguma coisa, muita coisa de bom para oferecer. Muita. Eu também concordo isso. E geralmente, e assim, isso tem muito a ver com a cultura da empresa, né? Porque não adianta você ser um líder com esse mindset, mas a cultura da empresa não é assim. Né? A gente vê que ainda tem muitas empresas que têm esse amedrontamento do erro, esse amedrontamento da pessoa que tem que estar pronta, tem que saber tudo. E às vezes não, a pessoa pode passar por um desenvolvimento, pode mudar de carreira, de cadeira ali e usar uma potencialidade dela que ela não estava usando antes. Então, é muito bom quando a gente também vai fazer um movimento de empresa, pensar nisso, né? Tipo, quem vai ser meu líder? É uma pessoa que sabe, que pode ser inspiradora para mim. Às vezes no bate-papo a gente já percebe isso, né? Aí, totalmente. As perguntas que a pessoa te faz, Totalmente. você já consegue. Você já E a empresa tem match com o meu fit cultural também, para meus você valores, ter essa liberdade. Porque às vezes você quer desenvolver alguém e a empresa não te dá essa liberdade. Né? Então, acho que a gente tem que pensar muito isso ao longo da carreira, né, Clarissa? Exatamente. É uma empresa, assim, que tem tem muita humildade. Então, legal. por isso, assim, já ganha muitos pontos. Porque, assim, a gente é gigante. Sem ego. M. Dias Branco é gigante. Isso é muito Mas, bom. assim, a gente consegue manter umidade, porque foi um processo. Construiu tijolo por tijolo lá. Onde está agora é por muito esforço. Eles mantêm pessoas que participaram dessa jornada. Então, tem todo aquele histórico. O assunto de e-commerce, eu até sou uma pessoa um pouco mais velha, mais sênior, perto, quando a gente olha para o mercado. Mas lá na M. Dias tem gente que está há muito tempo lá. Então, assim, apaixonados mesmo pela marca. Apaixonados. Só que daí eu quero sentar com você, eu quero entender como isso começou, como que era antes de mim, como que você corroborou para construir toda essa história, né? Não tem, além dessa parte da humildade de conservar as pessoas que trazem história, tem esse lance de ter você conseguir transitar entre as lideranças. Importantíssimo. Importantíssimo, porque falar, meu cargo, eu não vou poder falar com o diretor, com o vice-presidente de jeito nenhum, né? Que você vai sair chutando a porta. Mas todo mundo tem acesso. tem acesso, te valida e te ouve, assim, de maneira muito genuína. Que legal, né? Isso foi outras das coisas, assim, que brilharam meus olhos. Fala assim, não vai ser fácil, né? Porque que a gente sabe que tem alguns concorrentes da M. Dias que é muito ego, né? é bastante. É muito. Eu sei todo porque eu já lugar, frequentei escritórios. É muito No ego. corporativo a gente vê muito ego. Muitas vezes as coisas não andam por conta de ego das pessoas. Mas assim, você vai mudar a pessoa? Não. Dificilmente. Talvez alguma experiência que você proporcionar para a pessoa vai fazê-la mudar. Mas aí também entra aquela tua habilidade. Essa pessoa tem o ego inflado, então tá bom. Numa reunião eu vou encher um pouco a bola dele. Porque assim, eu não sou o teu inimigo, eu sou teu parceiro. A gente é sobre a companhia, não é sobre você, nem sobre mim, é sobre a companhia. Mas, então, assim... Mas no seu caso é legal que você vê que a empresa não é desse... Como que a gente pode dizer, né? Não é uma empresa, não é a cultura da empresa, não tem esse drive, exato. Se tem alguém ali com o ego, a pessoa que tá destoando, né? Geralmente são empresas tem muitas empresas que promovem essa competitividade, e aí as pessoas têm muito ego, e aí às vezes, em vez da pessoa querer colaborar,
ela quer mais disputar. Disputar, e você não foca no que é necessário, E aí parece Só a empresa não perde. Não é todo mundo indo pro mesmo lado. Todo mundo perde, mas a empresa perde muito. Muito. Eu sempre, outro livro que eu li também, ele fala assim, ó, sempre quando você estiver em alguma situação de conflito, que você não concordar com o que está sendo colocado, vai pro camarote. Vai pro camarote e observa o que está lá acontecendo. Porque assim, quando você olha de fora... Óbvio, dentro de uma discussão nervosa, de um conflito, de qualquer coisa, é difícil você manter essa sanidade e ir para lá. Mas você indo para o camarote, analisando aquilo de longe e depois voltando para atuar, você consegue direcionar muito melhor. E assim, às vezes você não enxerga a dor do outro. Empatia é fundamental. É fundamental para qualquer cadeira, mas para liderança tem que ter muita. Você pode não concordar com a opinião, mas em que momento que você foi empático para saber por que aquela pessoa pensa isso? Então, são aprendizados de todo dia que para a gente conduzir de uma maneira... Fundamentais para a liderança. E você tá com muitos desafios, então, pro ano que vem. Bastante, mas assim... Tá só começando, na verdade. Você acabou de chegar. E enche de energia. Se eu não tiver... Começar a segunda-feira animada. Eu acho que é isso. Eu sou apegada a algumas coisas, a pessoas, a rotinas, mas essa energia da mudança, ela me move bastante também. De transformar, eu gosto. De transformar. É muito legal, né? Porque você olha e depois fala, caramba, olha que legado legal, né? Que legado legal, e qual é o próximo passo? Isso aí. Qual é o próximo degrau, né? Porque você vai construindo, de fato. A mesmice dá uma... né? É muito perfil, né? O perfil da Clarissa é bem esse, né? É, mais dinâmico mesmo. Eu também sou, a Ju também então a gente super te entende, assim. Mas é isso, as empresas precisam de pessoas, assim, pra puxarem elas, né, pra frente. E é ótimo isso. Que sorte tem seus liderados, ter você como líder. Não, eu que tenho sorte de estar nessa posição. E a gente quer a dica do livro depois. Ele eu vai vou lembrar. passar pra vocês. Não me bota pressão agora, porque não vai vir. Sabe aquela coisa? ChatGPT, cadê você? Manda pra gente depois. Eu vou mandar, Muito porque tem muita coisa boa. Foi maravilhoso, gente. Obrigada demais, Clarissa. Eu que agradeço. Pela presença, pelo muito seu gostoso. tempo. Espero que você volte depois pra contar, final do ano que vem, pra contar tudo que rolou. Vamos fazer um antes meados de ano que vem, ó. Muita coisa tá acontecendo, né? Já aconteceu aí, ó, em 10 meses, 11 meses, já tanta coisa, né? Ela já implementou lá. Muito. Então, agora que você deslanche, que você tenha muito sucesso, muita sorte, porque técnica e profissionalismo você já tem, e que as coisas deslanchem aí, que vocês conquistem muitos bons resultados. Não, vamos nesse junto. novo ano. Contem comigo e obrigada pelo espaço. É realmente uma honra estar aqui. Valeu. Que legal. É isso, pessoal. Mais um, né, Ju? Mais um episódio, o último desse ano. O último desse ano. Verdade, fechou com chave de ano. ouro, hein? Mulheres só. Adorei. Só mulheres líderes, né? A gente tava até brincando que a gente veio de match de rosa, mas a gente querer. não combinou. Foi combinado? Não, Eu a gente tinha não combinou. certeza. Aí eu até me justifiquei, olha, eu tô de azul, é a cor da minha empresa, eu adoro. Olha só, Sem a gente querer. veio pra fechar aí esse ano, isso né? aí. Muito É bom, isso. marcante. E ano que vem tem mais episódios. E quem não assistiu os outros, assistam, né? Tem histórias muita incríveis. história boa. Tem muita insight de mercado, né? Varejo, indústria, tem de tudo. É muito legal, muito bate-papo legal. Compartilhem, comentem aí também nos comentários. Sigam a gente no LinkedIn, no Instagram. No Instagram. em tudo. Isso aí. Eu e sou até fã, a sigo próxima. tudo. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu.